Olá para você, lobinhos e lobinhas que está aqui conosco em mais um episódio do nosso Lobos Podcast. Eu aqui, Lorelai, para apresentar um pouquinho desse podcast para vocês, junto com a Dona Bárbara. Dona Bárbara, que hoje veio direto da FURB, da faculdade. Estamos aqui porque estamos recebendo convidado internacional. Nossa. Internacional de Floripa. Mas antes, porque assim, né, gente, já é chique. É. Mas antes da gente falar disso, vamos falar dos patrocinadores, que são as empresas que fazem esse podcast acontecer, que não poderia ser diferente. Unifique a melhor internet para levar esse podcast aí para sua casa, com um bom atendimento, com suporte rápido e, acima de tudo, uma internet de altíssima qualidade. Então, já que a Unifique ajuda a gente a levar a adequação financeira até vocês, manda uma mensagenzinha, ver como é que estão os preços, os planos, está cansado, a internet fica caindo, enfim. E também temos o nosso Pedro, porque a nossa convidada, ela também tem um Pedro. Nós também temos o nosso Pedro. Inclusive, o Pedro fez parte do nosso podcast anterior. A gente falou ali um pouquinho sobre a parte de marketing e de desmistificação de todas essas áreas do marketing. Todo mundo acha que é tudo uma coisa só, e não é. Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais de tráfego pago, entender se isso faz sentido, já está na hora de você começar a investir dinheiro no marketing da sua empresa, dá uma olhadinha na Cordilheira Mídias e dá uma olhadinha no nosso episódio anterior, episódio 15. E lembrando que todos os arrobas ficam aqui na descrição, então você pode dar uma olhadinha lá que vai ter, qual é o arroba? Tá na descrição, você clica lá, vai direto pro Instagram. Beleza? E agora, sem mais delongas... Vamos lá. Dona Mari. Se vocês ainda não viram, Dona Mari está aqui na nossa frente e a gente quer saber. Tcharam! A nossa convidada. Mari, em vez da gente te apresentar, porque se a gente começar, a gente vai, não para mais. Nossa. Diga pra nós, quem é a Mariana? Mariana é aquariana, de 36 anos. Quando eu falo aquariana, então muita gente já vai se identificar, vai saber como que é aquariana, né? Então, tenho 36 anos, sou mãe, esposa, corredora e também gestora de recursos humanos. Eu ouvi falar que esse negócio de correr é tipo uma seita. Muito. O pessoal entra, você começa fica meio viciado, daí Isso entra, mesmo. agora precisa começar a comprar meia, não Isso sei o mesmo. quê, e tênis especial, é Não, perigoso, não é eu nem começo por causa Eu disso. já imagino o Mutley, medalha. Pode pôr na tela o Mutley se quiser. E, bom, deixa a conversa rolar, porque a Mari não Eu começa... quase me atrasei, porque hoje eu fui correr 14 quilômetros antes de vir pra cá, né? Meu Deus, que hora você acordou, menina? 4h40. Apenas. 4h40. Sábado, 4h40 da manhã, Mariana Sim. correndo pela orla da praia. Eu quase vim Floripa. correndo pra cá, né? Onde que você corre lá em Floripa pro pessoal que já tá ouvindo, já de repente vai te conhecer de Floripa e quer te encontrar Vamos lá? correr. Hoje a gente foi correr em Jurerê, então hoje a gente tinha um treino diferente, mas geralmente a gente corre na Beira-Mar, ali na Beira-Mar Norte. Mas a gente sempre vem buscando lugares diferentes, até pra gente mudar um pouquinho, né? Então, quem quiser correr em Floripa, depois manda uma mensagem que a gente Se combina. começar a te seguir, a pessoa já vai ver lá Vai onde é que saber, tu vai anda saber. correndo. Vai Anda estar o correndo. Instagram da Quinta-feira a Mariana gente corre em Lima. Coqueiros, então tem vários lugares. É aquela Legal. coisa, se você quiser começar a ser corredor, você já sabe agora como fazer Onde pra achar. descobrir. Mas- Vou na mas- minha primeira corrida? Não, tem treininho Mas tem que antes, correr começa ou pode ir devagar. andando? Porque eu ainda Pode não corro. caminhar. Inclusive, a gente fez uma prova recente, inclusive lá do grupo Bahia Sul, que é onde eu trabalho. Então, a gente fez uma prova só para mulheres, que foi, inclusive, no dia 8 de março. E o objetivo não era correr, de fato, os 5 quilômetros, né? Era, de fato, a gente conseguir ali ter um grupo de mulheres, que o grande objetivo era, né, passar a linha de chegada. Fazer Então, a se vai atividade caminhando, se você vai correndo, enfim. O importante é você conseguir se superar e atingir os seus objetivos, né? Então, ali tinha todo tipo de público e todo mundo saiu muito feliz com o resultado. Olha Não, que eu legal. vou até aproveitar e dizer que depois que eu conheci a Mari, que eu vi, que eu comecei a acompanhar o seu Instagram, Começou a correr. aí eu falei assim, eu tenho vontade de tentar fazer isso aí. Mas, como eu não sou aquela pessoa assídua na corrida, eu falei, vou começar com o Day Off, que era pra ter sido lá em setembro do ano passado, e acabou trocando de data, e foi em fevereiro desse ano. E eu lembro que eu falei, vai ser em setembro, vai estar mais tranquilo, não vai estar tão calor e tudo mais. Quando mudou pra fevereiro, eu falei, que desgraça que eu fiz na minha vida. Foi E horrível. daí eu ainda falei assim, eu não vou sozinha, você vai comigo. Sim, Aí né? arrastei
chamei ela pra ir Explica comigo. para uma corredora profissional o que é o day off. O day off é Explica. pra incentivar as Não pessoas ri que nunca... na nossa É cara. pra incentivar as pessoas que nunca correram a ter um motivo a mais pra correr. Então, é uma corrida com cerveja e música. Olha, Então, o que gente, acontece? que delícia. Eram 2 quilômetros apenas pra começar. E a cada 500 metros, você tinha um posto de pit stop que você tinha que tomar uma cerveja Não era água, pra né? poder ir Não. até o Ai, próximo que ponto. delícia. Não, Porque água não. geralmente a gente toma água, toma gel. Então aqui você Não, toma não. Então, assim, cerveja. Era cerveja e eram 3 pit stop em 2 quilômetros. E Simples. detalhe, assim, tinha cerveja sem álcool pra quem não bebe, então tá tudo Ótimo, bem. né? Tinha água tudo também, só que assim, se você não terminasse a cerveja, você não podia continuar. Então, assim, você tinha que tomar pra poder ir pro próximo pit stop, só no último, daí você teria que, E terminei, aí vou levava pegar a quanto medalha. tempo essa corrida? Olha, depende, depende de Eu quanto tempo demorava, você demora porque eu pra não gosto de tomar, né? cerveja. Bom, Mas, então assim, por sua influência e porque teve esse que foi, assim, a nossa primeira influência de corrida, talvez a gente Que vá pras coisa próximas boa, e tá assim a gente vendo, continue. gente? não, a vontade, ela tá sempre ali. Primeiro brinde, vamos! Vamos! Brinde 2. Já perdeu uma soldada. Já foi. Uma ficou. Vamos lá. Achamos a soldada. Mais um brinde, vamos! Que coisa boa, mas eu fico muito feliz, assim, eu falo bastante, né? Antes de começar todo um projeto que a gente vai comentar aqui também, muitas pessoas já me comentavam isso, né? Poxa, comecei a correr por conta de você e eu ficava, gente, mas, né? Eu só nem fiz posto nada. aqui um pouco do que eu faço, né? Não era com a intenção, de fato, de estar ali influenciando, mas se você tá, ótimo, né? Então, eu fico muito feliz quando eu vejo esse retorno, assim. Não, e assim, ó, eu lembro exatamente, eu vou puxar um gancho pra gente fazer uma abertura de aba e a gente volta, mas eu lembro exatamente dessa conversa, porque depois que a gente começou o nosso processo, a gente fez aquela parte de sabotadores mentais, que a galera que já acompanha a gente já sabe, e eu falei assim, por que isso aí que você faz de hobby, você não faz uma coisa um pouco mais, né, assim? Mas a gente vai chegar lá, então... Vai chegar lá. Antes disso, pra gente entender um pouquinho, Mari, como é que você descobriu a Lobas, você lá de Floripa, Exato. como é que você descobriu a gente e por que você veio procurar a parte de educação financeira? Eu vim comentando isso com o Pedro e com a Gil no carro, exatamente como que tudo começou, né? Porque foi muito por acaso. Foi por uma indicação de uma amiga que também mora em Floripa e a gente estava ali fazendo algumas trocas e a gente chegou nesse assunto, né? Finanças é algo que realmente hoje está na vida de todo mundo. Então, seja por uma questão ali, né? Por você ter um objetivo ou simplesmente por você querer organizar ali o seu mês e você realmente acaba, às vezes, por falta de conhecimento, deixando algumas oportunidades passarem, né? E naquele momento eu realmente precisava tirar um projeto do papel e eu não sabia como, o que fazer e como fazer e quando eu via toda aquela situação eu achava praticamente impossível. E aí foi quando eu fiz o contato com vocês justamente para, primeiro, vamos organizar o que temos para a gente começar, de fato, a projetar algo ali dentro disso que eu tinha um desejo como meta realmente. E, pelo visto, deu certo, né? Vamos ver? Não, Deu certo. Vamos ver se deu certo, pra gente. quem sabe, né? Ela fala, não deu certo. Deu, tá tudo no Deu e script. tá dando, deu e tá dando. Não, e eu lembro que assim, a gente sempre tem a reunião zero, né? Que é pra gente entender em que patamar que o cliente tá, se ele já tá pronto realmente pra estar no momento da educação financeira ou não. Às vezes, vocês precisam de uns steps antes de ir pra educação financeira. E quando a gente conversou, e daí a gente falou, como é que tá a sua vida, como é que é isso, como é que é aquilo, aí eu senti aquela dor no coração, porque na reunião zero ela falou assim, não, porque na verdade assim, eu tenho esse projeto e tudo mais, mas é que eu tenho um dinheirinho guardado pra ele na poupança, eu já não escutei mais do projeto, eu não escutei mais nada, eu falei, o quê? Calma, você tá guardando seu dinheiro pra esse projeto da poupança? Eu falei, não sei nem se tu vai fechar comigo, mas a gente vai tirar esse dinheiro de lá hoje. Isso é verdade. E o mais legal é que assim, ó, ela sem nem me conhecer, ela tá bom, confio, e deixou. Foi. Ô, moça. A gente não tinha não se nem faz isso, deixa eu te assinado o contar. Tinha contrato nem assinado ainda. o contrato, Foi. ela assim, tá bom. Não, eu falei, agora se ela tá me dizendo isso, eu vou saber se vai funcionar ou não agora, né? O bom A é que ia partir de ficar no agora. teu nome, né? Exato. Então, enfim. Foi aquela coisa, isso aqui foi o ponto final, assim, tipo assim, olha, se isso aqui der certo, eu fecho com você. Eu falei, pra amanhã, pra agora. Agora, já. Foi. E depois que você começou, então, depois dessa reunião zero e tudo mais, quais foram as suas primeiras impressões, assim, dos primeiros encontros, das atividades que a gente passava pra te fazer?
e começar a enxergar uma luz no fim do túnel do que parecia impossível, né? Como é que foram as suas primeiras impressões, assim, do processo de aprendizagem mesmo? No começo, assim, você tem bastante dúvidas, né? Porque até você chegar, de fato, na etapa que você começa a ver essa luz no fim do túnel, demora um pouquinho, porque é um processo de autoconhecimento. Então, ali, você passa por vários processos que, até então, eu não fazia ideia do quão isso impactava realmente no financeiro. Então, tem toda uma lógica, né? E aí você fica, meu Deus, mas será que vai dar certo isso? Será que vai chegar em algum lugar? Porque você começa a ver umas coisas... E aí a gente entra numa parte ali, eu acho que você vai falar, né? Que é muito da neurociência, né? Essa questão dos sabotadores, enfim, do seu comportamento. E aí eu falava, tá, mas... E aí? E aí você também começa a se questionar de algumas coisas, até do próprio comportamento que você tem. Eu lembrei que um dia eu falei pra ela, eu falei, gente, eu tenho uma compulsão por barra de proteína. Eu te falei isso, né? Aí ela falou assim... Não, porque, gente, a gente fala que no aplicativo a gente vai colocar as categorias de acordo com o que a pessoa quer descobrir. Sim. E daí ela falou assim, dentro desse meu hábito de corrida e tudo mais, eu quero enxergar o quanto eu tenho de gasto nisso daqui. Era né? Isso e foto, né? Eram isso e dois, foto. as fotos. Aí eu falei assim, Deus. então faz o seguinte, cria uma categoria específica para isso e cada vez que você comprar, você abastece essa categoria. Quando a gente olhou o relatório no final do mês, não. ela... Parei, não compro mais. Toda loja que eu entrava, eu ia atrás de uma barra de proteína. Eu quero ver se tem alguma coisa diferente. Meu Deus. E aí, eu queria ter essa compulsão, porque as minhas compulsões, elas são menos saudáveis. E não isso, e também eram as fotos, né? Sim. Eu comentei com ela, falei, gente, toda semana eu gasto rios de dinheiro com foto. Não, e assim, aquela coisa, rios às de vezes... dinheiro é forma de falar, mas que lógico, quando você vai, E às vezes né? você nem vai usar todas as fotos que você É isso comprou, que ela me né? falou. Mas Ela falou, eram você fotos usa de quê? Da corrida. Ah, de corrida? Porque cada vez que a gente vai treinar, tem fotógrafo, enfim. Então você vai Sim. lá, ai, eu amei essa, eu amei aquela, eu amei essa, aí você quer comprar tudo. Aí quando você vê no final do mês, você fala assim, eu comprei tudo isso de foto, sim. Aí uma pergunta que ela me fez, mas você usa todas as fotos? Você usa 100% das fotos que você compra? Eu falei, nem sempre, né? Posto uma ou outra, as outras eu guardo. Ela falou, então realmente precisa comprar, tipo, 6 fotos? Por que você não compra 1, 2 e realmente usa essas fotos? Aí toda vez que eu ia comprar, eu vou precisar. Então você começa a usar dessa dinâmica que você tem nos encontros para você começar a fazer algumas perguntas, né? Realmente eu preciso disso? Ou eu estou comprando só por comprar, né? Então, realmente, cada etapa do processo, assim, é muito importante para você chegar exatamente no objetivo que você tem. Eu quero até aproveitar e fazer um parêntese que talvez já tenha dos comportamentos que ajudou muito você a conseguir chegar nisso tão rápido, digamos assim. A gente vai fazer 1 ano agora, praticamente. Sim. Acho que é isso. Quase isso. Então, o que acontece? A gente, quando fala da parte de neurociência do hábito, das personalidades... Toda vida... gente, ela sempre... Volta. Quando a gente... Pode deixar, tá, Nick? Quando a gente fala da parte de neurociência do hábito de personalidades, a gente sabe que algumas personalidades têm uma tendência a ser mais fácil esse processo. Por exemplo, o fato de você correr, o fato de você já ter a parte de ter uma rotina, de ter hábitos, de ter agenda e tudo mais, isso facilita você inserir um novo processo na sua vida. Que seja, no caso, você vai ter que abastecer o seu organismo uma vez por semana e olhar seus números. Exato. Então, o fato de você já ter uma rotina, de você já ter uma parte da sua personalidade com uma conscienciosidade maior, quem não sabe o que é, a gente tem que fazer um podcast só de personalidades aqui. Mas isso ajudou muito. Então, quando a gente entende um pouco se eu tenho uma personalidade que não tem essa tendência, talvez seja um pouquinho mais trabalhoso, mas todo mundo tem a possibilidade de conseguir. Sim. E até não só fazer um podcast sobre esse assunto, mas a gente tem o nosso, aproveitando a hora do jabá, né? A gente tem o nosso curso online que foi lançado essa semana passada. Bom, não sei quando é que eles estão vendo, né? Vai que é 2050, já faz tempo, no caso. Mas a gente finalmente lançou, que traz justamente todo esse conteúdo que a gente tá falando aqui e muito mais, né? Porque ainda tem coisas que a Mari nem sabe que ela não chegou ainda. Mas tá chegará. Tudo certo. Ainda tem. Mas chegará. E dentro disso, não sei se eu já posso perguntar Pode agora perguntar, ou tá não, liberado. mas qual era o grande projeto que você queria colocar em prática naquele momento que tu fez todo o processo financeiro, continua fazendo, para chegar e tirar do papel? Conta pra nós. É um projeto que eu tinha há bastante tempo, assim, que realmente estava guardado, que era essa questão de ir para a rede social e compartilhar mais do meu dia a dia com as pessoas, mas que eu sabia que isso não era só uma questão de
tempo, né? De ter tempo para isso, né? Até porque as pessoas já te perguntavam sobre isso, mas você respondia pontualmente uma a uma quem questionava, né? Exatamente. Então, como tinha há muito tempo, né? Há mais de 4 anos, eu já fazia isso com mais recorrência de postar, de compartilhar, mas era ali muito foto, dia a dia, final de semana. Eu falei, não, eu preciso investir nisso, né? Eu preciso realmente, porque é algo que eu gosto de fazer, que é muito prazeroso de compartilhar com as pessoas o quão isso faz diferença na sua vida, né? A ter uma qualidade de vida melhor, o quão isso vai te ajudar no seu dia a dia de trabalho, na qualidade do seu sono, na sua alimentação. Mas eu não sabia como. Eu falava, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu começo isso, né? Porque eu tenho o meu trabalho, né? Ali como gestora de recursos humanos. Eu tenho meu trabalho, eu não tenho 72 horas então, no meu dia. Não tenho. Eu preciso treinar, eu preciso trabalhar. Como é que eu vou levar isso, né? De uma forma estruturada, organizada? Porque eu não queria simplesmente chegar na rede social e sair falando qualquer coisa, compartilhando qualquer coisa. E aí levou um tempo e eu sabia que, independente de qualquer coisa, todo início de projeto demanda investimento. Não só de tempo, mas também de dinheiro. Sim. Até porque eu não vou chegar na rede social cheia de patrocinador, cheia de... Não é? Tudo que eu uso... Bom se fosse. Tudo que eu uso, tudo que eu acabo consumindo, eu mesma compro. E eu levo para as pessoas, eu compartilho aquilo que eu compro e que eu realmente acredito que funciona. Porque se funciona em mim, com certeza vai funcionar com outras pessoas. E aí eu fiquei naquela, e agora? Como é que eu vou fazer? Será que eu vou ter condições de fazer isso? E aí eu levei, né, em um dos nossos encontros, eu comentei que eu tinha esse desejo, e não só esse, mas também o outro, o segundo, era de fazer uma maratona esse ano, que também tem um investimento, né? Quantos km? 42. É a São Silvestre? Não, a São Silvestre é menos. É menos? Hoje o máximo que eu fiz 42. foi a meia. Eu já fiz 4 provas de meia maratona. Ano passado, inclusive, eu fiz 15 provas. Não todas de 21, porque senão eu nem estava aqui, né? Mas o meu desejo realmente era de, este ano, fazer a minha primeira maratona. E aí, eu levei em um dos nossos encontros, né? O que eu tinha de meta para a gente poder realmente entender se aquela realidade comportava fazer tudo isso, né? E algumas a gente teve que deixar de lado, obviamente, porque dentro de uma lista de prioridades, eu priorizei isso, né? E outras a gente entendeu que não era o momento. Então, ainda. Então, assim, por uma questão de organização, vamos deixar essas para depois e vamos realmente concentrar todos os esforços nessas aqui. Obviamente, se eu estivesse sozinha, se eu não tivesse ali, né, a consultoria com vocês, eu não saberia de onde partir. Não, e eu acho legal, assim, que a gente sempre fala de parcerias e de que cada um tem uma função, um trabalho, uma missão ali, né? Sim. E o que aconteceu depois dessa reunião foi um direcionamento de quem você deveria procurar como profissional para começar a tirar isso do papel. Né? Que eu acho que é aí que o teu Pedro começa a entrar na tua vida. Eu acho que isso que é importante, assim. Eu até, no nosso último encontro, eu postei no dia lá no Instagram que a consultoria com vocês vai muito além dessa consultoria financeira propriamente dita, né? É uma consultoria realmente de direcionamentos em todos os sentidos. Do tipo, vamos fazer isso aqui, mas você também tem oportunidade ali. Ai, que vontade de abraçar ela. E às vezes a gente tá um pouco cego, né, para isso, assim. A gente não consegue enxergar porque você já tá dentro daquela realidade e você não vê realmente essas oportunidades. E aí, quando você tá ali numa troca de 1h30, 2 horas, porque os nossos encontros, como são presenciais, acabam tendo um pouquinho mais de tempo ali, até pra gente aproveitar o deslocamento, né? E aí você sai com a cabeça ali. Da última vez, eu falei assim, meu Deus, eu liguei pro Pedro e falei, Pedro, pelo amor de Deus, por onde que a gente vai começar? Não, e é engraçado que a gente sempre fala, né? Enquanto você não finalizar as tarefas, não faz sentido o próximo encontro. Porque senão, a gente sabe que cada pessoa vai ter um tempo diferente para dar conta da tarefa. Sim. Mas a gente também tem que colocar um limite, porque senão a pessoa, às vezes, volta pra zona de conforto. E eu pensava assim, meu Deus, eu tenho 2 meses, sei lá, pra fazer isso aqui, ou menos, né? Mas aí foi dando certo. Tá, e aí, depois disso, vocês começaram a fazer o quê? Tu já era assim, como é que se diz a palavra?
corajosa pra gravar, tu já Não. tinha toda essa desenvoltura. Nunca. Essa é a palavra. Nunca. Não, assim, eu sempre fui uma pessoa de tá ali, Que quem tá te presente na vendo rede tá social. achando que porque tu fala Não, super bem, eles não. estão achando que tu nasceu assim, tá? Não, eu gosto muito de Nasceu falar, assim. enfim, até porque a minha profissão exige isso também, né? Uhum. Mas, de uma certa forma, eu não tinha tempo, né? Eu pensava assim, que horas que eu vou fazer isso? Porque a pessoa acha que é só você pegar o celular e gravar. Ah, não é. Não é, né? Não é só gravar. Você precisa pensar naquilo que você vai levar de conteúdo, como é que você vai estruturar isso. Até para você gravar, depois você tem que editar, você tem que postar, você tem que saber a hora que você vai postar. Tem todo um por trás que a gente não faz ideia. E aí foi a partir disso que eu realmente falei, eu preciso de alguém para me ajudar. Porque aí sim eu vou conseguir dar o primeiro passo. Porque se for para eu começar sozinha, eu não vou conseguir. Até por limitação de tempo total. Essa era a minha maior preocupação. E aí foi quando eu chachei o Pedro, né? O pessoal não sabe, ele tá atrás das câmeras. É, O daqui a Pedrinho pouco- está daqui a ali pouco o filmando, Pedro gravando aparecerá. conteúdo já. Mas ele veio e aí, graças a Giovana, que é um anjo, assim. Ela tá comigo todo dia ali no trabalho. E aí foi através dela que eu conheci o Pedrinho. E a gente começou esse trabalho. Eu levei para ele a minha proposta, né? Ele já trabalha, enfim, aí tem a agência dele. E ele não fazia este tipo de trabalho especificamente, né? De trabalhar com uma pessoa ali nessa pegada mais de influencer, enfim. E aí eu falei, olha, eu tenho esse Vamos desejo, testar? vamos tentar. Sempre tem uma primeira vez. Exato, Pedro. vamos Sempre tentar. tem uma primeira vez, vamos começar. E aí tentamos, né? Começamos. E eu lembro que na primeira reunião ele me falou assim, ó, você quer mesmo, né? Ok, então eu só preciso que agora você comece a aparecer mais, a gravar, a falar. Eu falei, não, aí eu já não sei. Eu não Eu prometo. quero que ser não? influencer, eu quero parecer só minha mão. Ele falou, você sabe que você não se comunica através de foto, né? Eu falei, então. Falei, mas a minha maior dificuldade é essa, é eu me gravar, né? Porque você vai assistir, você vai achar inúmeras falhas e defeitos. É pra você isso vai... que a gente tem o Nick aqui também. Ah, porque ele que então. edita tudo, ele que faz essas coisas. Mas Se a eu gente aprendi tivesse que assim. assistir o que a gente mesmo faz, eu não sei se a gente postaria, não. Mas eu aprendi que você grava e você posta. É isso. Você não Você não olha, assiste. você não assiste. Aí depois que você posta, você fica assistindo, você fala, ai, no próximo eu melhoro isso aqui. Então, isso foi uma das coisas que a legal. gente começou o podcast. O pessoal falou assim, não, assiste primeiro antes de postar. Eu falei, não, se eu assistir antes de postar, eu vou pedir um monte de edição. Eu falei, não, posta. Não, posta. Não, Depois e a gente tem vê. uma coisa, né, que quanto mais natural, melhor. Então, isso também Sim, foi uma coisa que o Pedro sim. sempre me falou. Não fica tentando achar o lugar perfeito, o cabelo perfeito. Não tem. Não tem. Quanto mais natural, mais você se conecta com as pessoas, porque aí é a sua vida real, né? Inclusive, hoje ele falou, ó, vamos já começar a gravar da hora que sair pra gente montar um vlog. Meu Deus, quando eu olhei no relógio, eu falei, meu Deus, eu já tava dentro do carro, eu tenho que gravar. Não, vai gravar do jeito que tá, sem maquiagem, com É roupa, sobre com isso. sapato na mão, com bolsa pendurada, com Não, tudo. mas isso que você falou foi uma coisa muito engraçada, porque a gente fez as lives essa semana do lançamento do curso e tudo mais. E daí a gente vai postando as coisas, né? E as coisas vão tendo engajamento e tudo mais legal. Sabe o que mais deu engajamento? O dia que eu abri a câmera 10 horas da manhã, eu tinha acabado de acordar, falei, gente, não sei o que, não sei o que. Graças a Deus tem isso. filtro no Instagram, obrigada, Senhor. Mas, de qualquer forma, o que deu engajamento é aquela coisa, é mostrar que você é humano, entende? Que Sim. você é real. Então, acho que isso faz toda a diferença. Não, e isso, essa questão do filtro que você falou, eu não uso, assim. Foi uma coisa que Ela é toda eu... perfeita, linda, Não, maravilhosa. é assim, é de verdade, sabe por quê? Ela é. Porque eu acho que essa conexão, isso faz muito parte, né? Assim, dessa troca que você tem. Porque é aquilo, né? Eu quero que a pessoa me veja na rua e ela saiba que eu Sim. sou aquela que aparece ali no vídeo. Não quero criar um personagem ali na tela pra chegar pessoalmente e a pessoa falar... Aí Não você é? não Nossa, você não tá no entendendo. Instagram ela era É, tão... exato. É que ela não tá entendendo que fazia 3 dias que eu não dormia, eu tava quase igual o Walking Dead. Se eu ficasse com aquela cara, não ia aparecer. Hoje, antes de vir, eu deveria ter colocado um filtro. Porque eu falei, se essa cara aparecer no vídeo, a pessoa vai dizer, meu Deus. Para, né? Coitada. Mas, E aí, ó, e aí tu começou gravando... Não, antes dela começar a gravar, calma, porque daí tem um antes do começar a gravar, que isso é um parêntese. Eu lembro que quando você falou, eu preciso tirar esse projeto do papel, você precisava de uma das coisas que era tempo. E quando a gente fala de tempo, quando a gente fala de tempo, a gente precisa entender que Verdade. todo mundo tem 24 horas e que a gente tem demandas na vida e que cada um tem uma demanda diferente. No caso da Mari, a gente começou a parte de inserir a Gabi. Isso. Por quê? Porque a Gabi é a filha dela. Quantos anos a Gabi tá mesmo? Ela vai fazer 6, 9. 9. Daqui a 15 Seis, dias. louca.
E a Gabi, querendo ou não, toda criança tem Demanda tempo. uma demanda de tempo. E eu falei para ela, olha, como a gente já fez a parte de educação financeira para você já é exemplo para ela, a gente pode inserir ela na parte de educação financeira, de gamificação, aonde as coisas que te demandam tempo vão valer dinheiro para ela. Se ela fizer com que você tenha menos tempo, quer dizer, menos Mais tempo com ela, menos tempo com ela e mais tempo para você, ela vai ganhar um dinheirinho. Só que ela não ganhava o dinheirinho físico, ela ganhava o dinheiro já investido no porquinho dela. Isso. E daí a gente criou, na verdade, a gamificação, a gente trouxe a Gabi. A gente falou assim, o que você já faz hoje? E ela listou. O que a mamãe precisa que você faça de ajuda? E a gente listou. E a partir daquela lista, a gente falou assim, olha, se a mamãe não tiver que pedir isso, você vai ganhar dinheiro. Como é que foi esse processo? Isso até quando você me trouxe, né, coincidiu porque naquela semana ela tinha me perguntado sobre mesada. Mamãe, o que é mesada? Por que alguns amigos da escola ganham e eu não ganho? E aí eu falei para ela, meu Deus, como é que eu vou tratar esse negócio de mesada? Porque assim, ela não tem, né? Nunca teve, enfim, mas lógico, sempre que precisava de alguma coisa, a gente ia ali e comprava. E aí juntou, na verdade, toda essa questão do tempo com, vamos ali, né, remunerar por cada ação que ela fizer sem você ter que pedir. Eu falei, gente, isso era não vai isso, funcionar, não. E a gente tinha feito uma análise de relatório mensal dela e a gente viu que um dos gastos que teoricamente eram variáveis era o de lanchonete da Gabi. Isso, então, na assim, escola. Não tinha um teto de lanche para ela. Ela simplesmente gastava e ela ia lá e pagava a lanchonete. Então, tinha Exato. isso também. Porque aí a gente tem falou, um dia... vamos incluir isso na gamificação? Isso, Vamos. porque tem um dia na semana que ela fica integral. Então, ela faz o lanche da manhã, o almoço e o lanche da tarde. E aí, o lanche da manhã ela leva, mas o almoço, às vezes, ela acaba almoçando na escola. E o lanche da tarde, até pelo tempo que ela fica na escola, eu preferia que ela comprasse, né? E aí, a gente também nunca botou limite, assim, você tem que gastar tanto. E ela acabava pegando o que no dia ela queria pegar, né? E a gente colocou tudo isso no pacote, assim. E foi muito... pra gente foi uma descoberta, assim, esse tipo de ação, porque eu falei, gente, como é que isso vai funcionar na cabeça de uma criança? E foi muito fácil, porque na hora a gente fez aquela relação. Bom, a gente, adulto, precisa trabalhar para ser remunerado. E não é que a criança vai fazer coisas que fogem do dia a dia dela. Na verdade, a gente só vai fazer com que ela faça, sem que você precise estar ali pedindo o tempo inteiro, mas que, em contrapartida, o que seria uma mesada vai ser um reconhecimento por ela ter feito aquilo ali dentro do combinado. E a gente começou a fazer. E aí foi muito bacana, porque ela participou de toda a conversa. Ela ficou ali com a gente, eu acho, uns 40 minutos. Depois ela fez o quadro dos sonhos, E aí ela né? fez o quadro, ela colocou o que ela ia fazer segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E mudava, porque tinha dias, no dia que ela tinha a escola integral, no dia anterior ela tinha que separar o uniforme dela. Ela tinha que jogar as coisas no lixo sem eu ter que pedir. Então tinha lá as metas que ela mesma definiu e que a gente foi combinando ali na hora. E depois a gente pediu para ela fazer o quadro das metas. O que ela gostaria de comprar e que provavelmente ela não iria ganhar nas datas comemorativas, porque a gente fez as contas do que tinha pra frente e falou assim, bom, não vai casar, né? Você quer, 10 coisas, mas daqui até lá o seu aniversário só vão ter 3 datas comemorativas. Não dá pra ter as 10. Como é que você vai fazer? Aí a gente explicou pra ela, né? Então você vai ter que guardar o seu dinheiro, mas a gente vai guardar num lugar que ele vai render pra você poder conquistar aquilo que você quer, né? E aí você vai comprar na sua lista de prioridades. E a gente fez, legal. assim, foi muito... Olha, eu realmente me surpreendeu. Porque no primeiro dia, na verdade, a gente disse que ia começar... Isso foi num sábado, a gente falou, vai começar a valer segunda-feira. E no mesmo dia ela falou assim, mamãe, se eu já fizer hoje, eu já vou ganhar dinheiro hoje? Já posso começar agora? Já tá valendo? Eu falei, vai ganhar dinheiro, vamos começar. Chama a mamãe, vê se a mamãe tem aqui na carteira. E aí ela colocou o papel na porta do quarto dela. E aí todo dia ela ia lá, ela deixou um lapisinho do lado, ela ia lá e dava o check em tudo que ela fazia. Aí à noite ela chegava, mamãe, eu já fiz isso, tá faltando só isso, mas é porque eu vou fazer antes de dormir. Falei, então tá bom. E aí ela terminava, ela colocava o valorzinho lá no final de quanto que ela tinha que receber naquele dia. E aí ela sentava do meu lado e falava assim, agora você tem que transferir pro meu porquinho. Enquanto eu não mostrava o dinheiro no porquinho sendo transferido... Mas tu acha que ela é boba? Ela não... E aí ela tinha dias que ela falava, deixa eu ver quanto tem. Porque ela queria ver se estava batendo a conta, né?
E aí, Espertíssima. a gente começou nesse processo e, assim, começou a ficar algo realmente automático, né? A E a gente gente fez sabia isso que a por cada 3 meses, A gente fez né? por 3 meses, que daí seria outubro, novembro e dezembro. Isso e na mesmo. virada do ano, no planejamento de 2025, a gente instituiu novas metas para ela. Que E daí ela que mesma me pediu, instituiu. ela falou, mamãe, a gente pode trocar, eu posso colocar metas novas? Olha só, Porque aí ela que queria ganhar legal. mais dinheiro, né? Cara, ela é muito esperta. Falei, E eu quero vamos. só explicar pro pessoal que talvez não entendeu ali a palavrinha, né? A gamificação é o quê? Game vem de jogo, né? Então, isso todo mundo sabe. Então, gamificação é a gente transformar essas tarefas ali. E, gente, eu vou dar um disclaimer. A criança não vai virar escrava, ninguém vai Não botar vai. ela pra carregar tora, né? Porque vai que aquele pessoal lá do Varna, lá em Indaiá, ouve, eles querem botar a criança pra capinar, né? Não, tá? Mas são tarefas, assim, me dá um exemplo aí de 2 tarefas que ela fazia, sei Era lá. isso, ela separava o uniforme dela. Separar o uniforme, então assim... Jogar tudo aquilo que ela consumia, assim, pegou um pacote de biscoito, você acabou, você vai jogar no lixo, não é aquela de deixar Isso. no sofá, de pedir alguém pra jogar. Uhum. Então, eram coisas do dia a dia dela que ela já fazia, mas que eu Mas que tinha que você estar tinha que ali. pedir. Filha, faz. Isso. Filha, já fez. Filha. E aí, eu não cobrava. Então, eu falava pra ela, se eu não precisar cobrar de você, tá tudo certo. Aham. Então, ela mesmo já vinha com aquela Isso. E aí, iniciativa. é isso aí. É transformar isso tudo Isso. numa espécie de jogo. Por quê? Porque a criança, ela assimila melhor um jogo, assim, algo mais lúdico do que simplesmente falar, ó, faz isso que tu ganha isso. Não é assim Não, com e a criança, E né? a própria criança traz o que ela vai fazer, porque ela está disposta a fazer, porque ela entendeu o raciocínio. E fora que isso vai além do que tá dentro de casa, né? Sim. Porque É. a partir do momento que ela tem o dinheiro dela ali, ela começa a ver aquele número, né? Que seja R$1, R$2 a mais por dia, na hora que a gente levava ela na loja, que ela falava, eu quero comprar tal coisa. E você tem tanto, né? Aham. E aí eu falava, mas você quer outra coisa? Então você tem que tirar do seu dinheiro? Aí ela, não, então eu não quero não. Não, você não tá entendendo. Muito boa, muito boa. Do lanche. A quantidade Foi. que reduziu do Foi. lanche. Porque aí ela passou a ser mais consciente. Porque eu falei, olha, se sobrar... Porque hoje a gente gasta tanto. Então, assim, se você gastar menos, aí a gente combinou que o que sobraria dessa conta, Aham. Ela a gente ia pro porquinho. ia pro porquinho dela. Olha Ela, que então, massa. agora eu quero levar lanche toda quinta-feira. Decisão. Eu não quero mais comprar na escola. Então, É, na verdade, o que acontece, né? Só para deixar o lúdico mais específico. Quando a gente fala da parte de neurociência, que a gente explicou primeiro para ela, porque os pais têm que ser exemplo para os filhos, senão não adianta nada. Então, assim, existem crianças que não têm a conscienciosidade que você tinha, que é essa parte de ter a rotina, de ter isso, ter aquilo. Quanto mais cedo a gente institui essa nova personalidade, mais fácil é dela crescer na vida, conseguindo fazer com que isso seja já Sim. um hábito, seja natural. Então, com a gamificação, além da gente trazer tempo para você e conscientização para ela, a gente está trazendo educação financeira para a nova geração. Então, tipo assim, é lindo de ver, sabe? Assim, eu fico toda assim, ó, quando eu vejo a Gabi. É porque ela é um unicórnio, gente. Eu sou um unicórnio saltitante, vomitante de arco-íris. Gente, e aí tu falou de caixinha da Gabi, certo? Sim. Agora vamos falar da caixinha da mamãe. Nossa. Como é que foi isso? A gente deu uma pincelada ali no início Foi. da questão da poupança, né? Que é, querendo ou não, para muitas pessoas, algo assim seguro, aquela coisa que a pessoa, não, eu só boto na poupança, fora isso eu não tenho coragem. Como é que foi tirar da poupança? Como é que foi observar os Não, investimentos? no primeiro mês eu falei assim, tem alguma coisa errada, né? Quando a gente tirou, antes mesmo de assinar o contrato, quando a gente já mudou ali, Aham. aí no primeiro mês eu falei assim, Lore, tem alguma coisa errada aqui? Aí ela, não, minha filha, é porque antes você realmente estava perdendo dinheiro, né? Agora não Agora mais. realmente você ganha dinheiro dormindo. Eu falei, meu Deus, eu falei, gente, olha quanto tempo, né, você fica ali. Com E medo, não- às vezes. E não, realmente, é por insegurança, por falta de conhecimento. Então, eu acho que isso por si só já vale a consultoria. Porque, assim, para mim, neste caso, assim, já valeu só de saber como fazer, como investir, quando investir. E que não necessariamente você vai investir em um único local, né? Você tem várias possibilidades. Então, a gente foi dividindo ali em várias carteiras de acordo com o objetivo. Então, assim, qual que é o seu objetivo? É esse aqui. Quando que isso aqui tem que se concretizar? Tal mês. Então, a gente vai procurar uma carteira que você só vai poder mexer nisso aqui lá... Naquele né? mês. Naquele mês. E daí, baseado nisso, então ela conseguiu absorver mais tempo para ela, fazendo com que a Gabi
fizesse as coisas que ela precisava fazer sozinha. A gente conseguiu, dessa transição de poupança para investimentos e depois de diversificação de carteira, colocar uma caixinha que fosse para a realização daquele sonho para tirar do papel. Exato. Então, se não fosse todo esse processo e, tipo assim, e ela executando o que a gente fala, porque isso é uma das coisas que a gente fala, eu quero saber como é que faz. Ah, entendi. E a pessoa não faz nada, também não adianta. Não, e também tem outras coisas, né? Porque a partir disso você tem que começar a priorizar aquilo que você realmente quer, precisa no seu mês, né? Porque você também não consegue fazer tudo. E nessa fase, assim, há bastante tempo, na verdade, como a corrida é algo que faz parte da minha vida, eu também precisava priorizar outras coisas ali no meu mês. Então, eu tenho fisioterapia, eu tenho acompanhamento nutricional, eu tenho acompanhamento com o médico do esporte. E tudo isso, logicamente, exige um investimento, né? E aí eu preciso abrir mão de outras coisas que não faz parte desse pacote para eu conseguir sustentar isso aqui. E também isso foi muito ali na consultoria, né? De você entender assim, ó, você não vai abraçar o mundo, né? Porque o seu recurso, ele é limitado. Então, você precisa elencar quais são as suas prioridades. E aí, a gente fez isso no final do ano, né? O que você tem como prioridade para 2025? Além desses investimentos, além de projetos, além de sonhos, o que precisa se manter no seu mês? Porque se vier alguma coisa diferente, a gente vai ter que revisitar o que já tem, né? Então, isso realmente, aí eu ficava pensando, tudo que eu lembrava, eu botava lá no meu bloco de notas. Falei, meu Deus, isso aqui eu tenho que encaixar de algum jeito, isso aqui. Mas para eu encaixar isso, eu tenho que tirar outra coisa. É impressionante. Não, mas no final, eu acho que vale a pena, né? Muito. Tudo isso, porque tu começa a deixar coisas que antes parecia muito importante. Ah, eu vou no shopping, vou comprar tal coisa. Tá, mas peraí. Porque não tinha um objetivo, né? Isso aqui tá tirando dinheiro Você vai por impulso. disso aqui. Exato. Então, eu preciso do meu físio. É a tal da dopamina instantânea, né? Porque isso aqui eu vou comprar, vai me fazer feliz naquele momento. E só um parênteses, gente. Todos esses profissionais que ela falou, eles estão incluídos na seita da corrida. Por quê? A seita da corrida, pelo que eu já vi, ela inclui o físio, ela inclui Isso médico do mesmo. esporte, ela inclui o nutricionista, quem mais? Preparador físico, é uma coisa Tem que... o treinador, tem tudo. Sim, é isso aí, tá. Só E pra depende muito Se do você tá objetivo. pensando em entrar nesse mundo, é pra vocês saberem. Mas tudo depende muito do objetivo, né? Então, assim, ali eu tenho um objetivo específico. Então, eu realmente preciso investir nisso. Até por uma questão mesmo de saúde, no sentido de ter um corpo adequado, de forma correta, para sustentar esses treinos. Então, Isso eu ia entrar um pouco, que o pessoal sabe que o podcast ele é pra nós, não é pro público. Que a gente pergunta o que a gente tem curiosidade, né? Não é só, por exemplo, hoje eu quero correr. Hoje eu estou claramente acima do peso, né? Eu quero correr a maratona de 42. Não é só sair correndo. Não é, de jeito não é nenhum. assim. Na minha cabeça Eu não sou um profissional para... Lógico que eu vou Não, pela com tua base no que experiência. eu conheço, Sim. né? Você não pode sair correndo da noite pro dia, né? Tem todo um processo. Então, para quem está começando, geralmente um treinador, ele vai entender a tua realidade, vai fazer um teste, vai entender, de fato, né? Se você consegue, naqueles primeiros treinos já correr 1 minuto e caminha 2. Então, você vai fazendo de forma gradativa, né? Que nem a gente, quando está se preparando para uma maratona, a gente vai aumentando os treinos de forma gradativa. Então, eu começo com um volume, né, de quilometragem baixo e a gente vai aumentando aos pouquinhos justamente para você não se lesionar, para você não ter nenhum impacto no seu corpo, assim, de forma brusca, né? Então, por isso que esses profissionais são extremamente importantes. Então, eu faço físio uma vez na semana, porque volta e meia tem alguma coisa, né? Há muito tempo eu não tenho uma lesão assim. Eu tive lá praticamente há 1 ano e meio atrás. E por isso que eu comecei com a fisioterapia. Porque se eu não tivesse feito a fisioterapia, eu não teria feito a prova de 21 quilômetros, que era a minha primeira. Então, eu vejo realmente assim, essa importância justamente para você ter uma orientação correta, você não sair fazendo a todo custo, porque senão você, ao invés de estar buscando uma qualidade de vida, uma saúde melhor, você vai Aí acabar... você fala, pra mim não serve isso aqui. E eu tô falando assim, porque como também eu tenho um objetivo, né, de performance em algumas provas, em outras nem tanto, mas não precisa você ter todos esses profissionais para você correr, né? A corrida a gente fala que é um dos esportes, assim, mais fáceis, porque você pega um tênis e você pode, sim, caminha um pouco, dá uma corridinha ali de leve.
E como é que... É isso que eu queria entrar. Quando você começou, como é que foi isso? Nossa. Eu não gosto de falar o termo... E há quanto tempo você tá nessa vida também, né? Porque Eu não gosto de falar o termo virada de chave, porque eu sei que isso não existe. Porque assim, tu não começa... Hoje eu não corro, amanhã eu corro. Mas quando tu começou lá atrás, como é que foi o teu processo? Porque eu não comecei com a corrida. Eu comecei com... Na verdade, quando a Gabriela tinha 2 anos, isso foi em 2018. Tá com 7 anos já. Eu já estava ali praticamente quase 10 quilos acima do meu peso. Então, eu não me reconhecia. Eu me olhava no espelho e falava assim, não tá bom. As roupas já não entravam mais, enfim. Aí aquilo começou a me incomodar. Eu falei, eu tinha consciência de que eu não estava me alimentando bem. Ela estava amamentando, tinha parado de amamentar, lógico. Mas quando você para de amamentar, a tendência é você ganhar muito peso. E foi isso que aconteceu comigo. E aí eu me perdi. E na época eu procurei um profissional nutricionista para poder ter um mínimo de conhecimento. Eu nunca tinha ido num nutricionista. E aí eu fui e falei, olha, eu não sei se eu vou conseguir voltar ao meu corpo. Eu não sei se eu preciso de cirurgia, o que que é. Ela falou, não. Se você tiver uma alimentação adequada, equilibrada, de acordo com a sua realidade, você consegue voltar para o seu corpo. Aí eu achei aquilo ali, eu falei, não, aí já é loucura demais, né? Mas vamos tentar. E aí comecei com alimentação, comecei com treino, aí comecei com acompanhamento com o personal, pelo menos para ter noção e também não me machucar na academia, sair fazendo qualquer coisa. E aí, nessa época, a gente começou a fazer alguns treinos na esteira. Eu não conseguia correr, sei lá, 2 minutos. Não conseguia. Gente, parecia que meu coração ia sair assim. Eu falava, não, isso aqui não é pra mim não, gente, Entendo a sensação. De Deus. Tem uma amiga que ela se sente exatamente assim. Não sou eu, no caso, é uma amiga. É desesperadora. Eu falei assim, não vai dar certo isso. Eu falei, e elas falavam, não, calma, vamos dar certo. E ensinava, faz isso, vamos fazer. E aí começou. Sendo que assim, a corrida era ali tipo um aeróbico que eu fazia em alguns treinos, mas não era minha paixão, de jeito, né? Eu falei, não. Quanto mais eu conseguia evitar, melhor. E aí... O meu negócio começou a musculação mesmo. Aí eu, no meio dessas mudanças todas, nessa época, quando eu comecei, eu morava em Ribeirão Preto. Quando eu fui... tá, tu não é daqui? Não. Ainda tem isso. Não, é uma história longa. Você não é de Floripa, você é de Ribeirão Preto. Tá, vamos chegar lá, depois eu volto. Aí tu morava lá? E aí eu morava lá. Mudei pra Curitiba aí. Começou toda, né, Covid, pandemia. E aí quando foi em... início ali praticamente de 2021. Finalzinho de 20, início de 21, eu também, por conta da pandemia, trabalhando, eu já trabalhava na área da saúde, eu comecei a ganhar peso de novo, né? Porque eu já não estava treinando, eu já não tinha aquela rotina por toda a situação. E aí eu falei, não, chega. Eu lembro que foi no dia 7 de setembro de 2020, eu falei, a partir de hoje eu realmente vou retomar a minha rotina. Seja aqui dentro de casa, seja lá embaixo no térreo, o que eu vou fazer? Aí eu comecei a subir e descer a escada todo dia no meu prédio. Aí, na época, eu contratei um personal online, que era o que tinha, para dar alguma coisa. O que eu faço em casa? Elástico, bola? O que eu vou fazer? Eu tenho que fazer alguma coisa. E aí, eu sei que eu comecei a fazer um processo ali sem nutricionista, só com o personal online. E consegui perder ali em um mês 4 quilos, porque eu fechei a boca por conta própria e fazia alguma atividade física. Aí eu falei, bom, passou pandemia, aí eu procurei uma nutricionista em Curitiba, que me acompanhou por 3 anos e meio. E tinha um personal que também fazia já presencial, quando tudo foi liberado. E aí eu era apaixonada, assim, pela musculação de uma forma que eu não me via fazendo outra coisa. Era musculação. Olha. E eu amava, assim. E aí, no meio disso, eu conheci o Matheus, que é o meu treinador até hoje. Foi ali no finalzinho de 2022. E aí, ele já tinha feito uma maratona, ele já trabalhava com planilhas de corrida, e eu nunca tinha feito planilha de corrida. Planilha de corrida. Que aí você tem o seu treino direcionado. Sei planilha, eu sei o que são planilhas, mas de corrida não. Aí eu falei, bom, vou fazer a primeira vez, porque eu fazia corrida assim, eu saía no parque, aí como eu fazia musculação pesada de segunda a sábado, eu falava, domingo eu preciso sair desse ambiente, eu preciso respirar um ar novo. E aí eu ia pro Parque Barigui, em Curitiba. E rodava 3 quilômetros, 5 quilômetros, 10 quilômetros. Aí eu falei, 10 não, mentira, eu não chegava a 10 não, era no máximo 7. Aí... Isso caminhando? Correndo, assim. Já... Bem no meu tempo. Trotezinho. E aí caminhava um pouco, corria um pouco, porque eu não sabia, né? Aí eu falei, Matheus, eu preciso correr. Aí ele, mas qual é o seu objetivo? Eu falei, eu quero aprender a correr
tranquilamente, eu quero fazer 10 quilômetros assim. Sem morrer. Sem morrer. E sem me lesionar. Aí ele, tá bom, então vamos. Começamos ali no finalzinho de 2022. E eu falei, eu quero chegar em dezembro de 23 correndo 10 quilômetros tranquilo. E quando eu cheguei em dezembro de 23, eu já tinha feito uma meia maratona. Eu fiz a minha primeira meia de 21 quilômetros em novembro. Meu Deus! Então, o meu objetivo era correr 10, eu corri 21. Não me dê metas. Porque senão eu vou dobra a meta. estrangular as metas. Ela passa por cima, com rolo compressor. E aí eu falei, não, isso não é possível. E foi muito por acaso, né? E foi a partir disso, a partir de ter um acompanhamento, que eu comecei a me apaixonar pela corrida. Porque realmente eu comecei a ver uma evolução. Eu falei, gente, eu consigo correr mais, eu consigo correr mais rápido. Eu consigo saber, assim, o que eu estou fazendo. Porque aí você controla a frequência, você controla o tempo, você controla várias coisas durante a corrida. E isso começou a me ajudar em outras coisas, né? Porque durante a corrida, depender do seu treino, você fica ali 1 hora correndo, 1h30 correndo. E isso começou a trazer muitos insights durante a corrida, porque você pensa Porque você tudo e tem mais que em pouco, tem que estar né? ali, né? É uma conexão. Você queria ter um óculos da Google que tirasse do teu cérebro, tuas tudo ideias já ia naquele fazendo momento. naquela hora, Já né? vai Legal, colocando olha a pelo ideia, menos no meu Google. bloco de nota, né? Eu quero ter que dar essa ideia de novo. E aí você pensa na família, você pensa no trabalho, você pensa nas suas metas, o que eu posso fazer. Que aí a endorfina vai começando a tomar conta de tudo e você fica com aquela loucura de que agora eu vou dominar o mundo, né? Gente, é uma Geralmente seita. eu mando mensagem pro Pink e o Pedro cérebro, depois que a gente eu vai depois fazer que hoje? eu Vamos corri, aí dominar eu o mando mundo. umas mensagens pra ele, assim, de manhã. Eu tô cheio de ideia, eu começo, eu tava correndo, pensei nisso. Não, a parte boa Ele é que já a sabe, Mari, eu acho que ele já espera. a parte Agora boa é que a Mari sabe que a gente trabalha só a partir da tarde, ela manda. Eu sei que você não tá trabalhando agora, mas... né. Pá. Porque isso foi uma Gente, das que coisas, legal. ó. Teve tudo isso daí, aí a gente começou o nosso processo, ela passou por todo o processo de educação financeira e tava lá com o projeto engavetado. Aí quando a gente chegou no momento de desengavetar o projeto, aí eu falei, tá, então vamos seguir nessa linha aqui, você precisa fazer isso, quando você tiver isso aqui, você me avisa. Aí ela começou. E eu comecei a acompanhar nas redes sociais e eu falei, Como assim? Que desgraça é essa de receita? Que você tá fazendo vídeo de receita? Porque eu achei que ela ia fazer vídeo de corrida, de não sei o quê. Aí eu falei, por que você tá fazendo bolo? Por que você tá fazendo pizza? É bolo fit. Gente, mas foi muito engraçado, porque assim, a gente jogou um projeto, e tipo assim, dentro daquele projeto... Que era voltada à corrida, Era voltada assim, à né? corrida. E eu Mostrar falei, beleza, vou te acompanhar, porque assim, a gente faz os nossos encontros... Mas faz parte. Tudo faz A parte. gente faz os nossos encontros baseado em, tipo, fez essa tarefa aqui, a gente marca o próximo. E daí eu tava esperando, só que assim, a gente espera acompanhando, né? Claro. E daí eu olhei e falei, calma. Aí eu falei, ô Mari, Como é que tu tá tendo tempo pra gravar isso aí? É que daí... Não, porque o mais engraçado é que não era nem só ela gravando coisa de comida, era ela e a Gabi. Você não tá entendendo. Ela tem a Mini Mari junto com ela nos vídeos, é muito engraçado. Não, e assim, só para o pessoal entender, muitas vezes o nosso trabalho com o pessoal do marketing, ele é muito próximo. Porque, assim, muitas vezes a gente identifica, não um problema, mas uma questão voltada ao marketing. Que é o marketing que vai fazer, né? Aí tem aquele podcast que a gente mencionou, que o Pedro, o nosso Pedro. O outro Pedro. Ele vai explicar ali todas as nuances do que envolve o marketing, que não é só post no Instagram, tá, gente? É muito mais que isso. Mas nosso trabalho é tão próximo, porque quando a gente chega nisso, tem que vir o pessoal do marketing dizer, agora você vai fazer receita. Por quê? Porque isso vai engajar assim. Não, assim. e até aquela coisa, então, às vezes sai da nossa ossada essa hora. Às vezes a receita vai fazer com que a pessoa emagreça, porque o hábito alimentar dela vai mudar começa e vai a mudar. fazer com que ela consiga querer correr, porque assim, se você só começar a correr, mas não emagrecer também, às vezes não adianta, aí você fala que não é pra você. Aí quando eu vi aquele monte de receita, eu falei, que fofo! Vocês mudou de projeto? Mas porque uma coisa puxa a outra, né? Porque não é só atividade física. Tem toda uma parte ali de acompanhamento nutricional, de que você tem que cuidar com a sua alimentação, porque isso influencia na sua performance. Então, tem tudo. E aí, a gente foi entendendo que, vamos gravar um vídeo de receita para ver como é que vai ser. Porque eu postava as coisas que eu fazia e as pessoas, como é que você fez? Uhum. Aí, às vezes, eu já deixava ali no bloco de notas para facilitar o envio da receita e como é que eu preparava. Uhum. Aí eu falei, eu acho que se gravar realmente vai ser mais fácil. Aí a gente testou 1, 2 vezes e a gente começou a ver que realmente o pessoal estava curtindo. Então, vamos gravar a receita, né? E aí, a mesma coisa é com aquilo que eu uso no dia a dia. Então, eu acabo usando uma coisa ou outra, a pessoa, mas isso funciona mesmo? Funciona. Não, eu achei o máximo quando ela contou do negócio da base que não derrete. Da base que eu uso. Base que não derrete? Ela Pera, ela corre fala disso. Ela Porque corre a gente maquiada usa um linda. protetor solar
que ele é específico para quem faz a prática do esporte, né? Enfim. Peraí, eles estão te patrocinando? Não. Então não fala Por mais. isso que eu não vou falar mais. Porque eu já pedi Se cupom, tu mas ainda não quiser, liberaram. se vocês quiserem, Bota cupom vai da Mari. ter que botar cupom. Mas Se aí tiver, já tem se uma tiver galera que cupom já da Mari, liberou a gente vai cupom. comprar. Peraí, Tem. tu já é patrocinada agora, então. Já, assim, né? Patrocinada A gente- no sentido de ter cupom de desconto. Exato, já. E isso é legal, porque Legal. assim, são produtos que eu consumo. Então, assim, eu não fui pedir parceria para poder consumir o produto. É o inverso. Eu comecei a consumir o produto comprando, de fato. Eu falei, putz, isso aqui funciona? E aí fiz contato e rapidamente, assim, hoje eu tenho duas parcerias, assim, que eles responderam prontamente. Que E a legal. gente conseguiu avançar. Então, assim, isso é bom, eu não vejo nem pela questão de uma possível renda extra, porque o objetivo não é esse. Mas sim dá a possibilidade, o acesso a outras pessoas que não conhecem o produto, dela também consumir e provar. E o que eu acho mais legal é que as pessoas que compram, que consomem, falam assim, caramba, funciona mesmo. E aí eu falo, gente, Olha. mas eu não tô fazendo para ganhar dinheiro. Eu tô divulgando realmente porque eu gosto. Então, assim, lógico que o gosto de cada um é cada um, mas a gente tem um doce de leite que a gente usa que é sem açúcar e que as pessoas que provam falam assim, não é possível que isso aqui não tenha açúcar. Bom, tá ali na embalagem. E é o doce de leite que tem a menor quantidade de calorias por porção. Esse tem cupom? Esse tem. Como é que é o nome? Agora já deixa. Esse é da tem- Reimu. Então, assim, é um produto, Reimu. assim, fantástico. Onde é que E encontra? só na internet. Legal. Então, Hoje em dia a gente assim, compra tudo na internet, não tem problema. É perfeito, assim, chega rápido, é um produto super acessível. A gente consegue, assim, fazer várias receitas com ele. Inclusive, essa semana a gente vai gravar algumas receitas com ele. Vai gravar receita, viu? Tem pipoca proteica. Pipoca. Com doce de leite. Gente, Ah, é uma não gosto de pipoca delícia. É uma delícia. Ah, mas a gente prova. Ai, Tem a panqueca, tem o crepe. Então, assim, dá pra você fazer muitas coisas. E isso super dá pra encaixar num plano nutricional, né? Um plano alimentar ali. Porque realmente já vem tudo dentro daquilo que a gente, de fato, pode consumir, né? Então, a gente tem isso. Eu uso também, particularmente, um chiclete energético. Que as pessoas falam assim, não é possível que isso vai... Eu também duvidava. Quando foi lançado, eu duvidava. gente, eu não conheço nada dessas coisas. Mas Eu aí falo o que é outro corredor universo, isso, você gente. vai É a descobrindo as seita da coisas. É Comida. aceita, viu? Ó, é uma seita, gente. Aí daí vai vindo produtinho. Exatamente. Mas é legal, porque assim, um chiclete energético às vezes é mais em conta do que a pessoa... Sim. E numa corrida tu nem consegue parar pra ficar... Exato, exatamente. consumindo nada, né? Inclusive, ele anda na minha bolsa, assim. Todo lugar que eu Gente. vou com ele. Porque não é só na hora da corrida. Eu faço uso em qualquer hora do dia. Ah, bateu aquele cansaço depois do almoço, vai lá e pega um chiclete. Gente, Tem na bolsa? Tem, tu quer? Tá ali, ó. Peraí que a gente vai já pegar. Não Tá seja na por gente, isso. eu juro por Deus que isso não tava combinado. Não tava, né? Não. A gente Na vai verdade- perguntando e vai chegando nas coisas. Que loucura! E É de verdade, enquanto gente. vem o nosso chiclete, deixa eu te perguntar. Eu devia ter... O nosso- Eu poderia ter trazido doce de leite também, né? mas agora você brincadeira. falhou. Olha, já vou te avisar Ai, que olha. no mês Esse que aqui vem, eu vou no dia mostrar até 12, ali, a ó, gente pro tá lá, vamos pessoal. experimentar esse doce de leite, certeza. Esse aqui tem cupom também. Mostra bem ali, ó. Gente, ó. Esse aqui, ele tem cafeína, tem B12, tem taurina. Então, assim, é um chiclete e eu comecei, logo que eles lançaram, o fundador dessa marca é uma pessoa que eu, assim, sou super fã. Eu já sigo no Instagram há bastante tempo. Inclusive, a namorada dele é minha dermato, mas não foi por isso que eu consegui o cupom, não tem nada a ver, foi coincidências, realmente. Mas logo que eles lançaram a marca, eu comprei de imediato, até para testar. E aí eu falei, gente, não é possível, o negócio funciona mesmo. Porque aí eu comecei a usar nos meus treinos ali no dia a dia, principalmente os treinos que tem, que são os treinos que a gente chama, né, que são mais fortes, que a gente faz mais força. Aí eu falei, bom, o negócio funcionou mesmo, assim. Não E sei se esse também é só na psicológico. internet ou a gente consegue Esse achar em é só algum na lugar? internet. Também. Eles são gente de Lajeado, Rio Grande do Sul. É isso que eu tava querendo olhar. Que legal. E aí, assim, a gente... E eles são, né? O fundador é um corredor, assim, que eu super admiro. E eu consumi o produto e recente eu fiz contato com eles. Eu falei, olha, vamos tentar aí levar para mais pessoas, né? E conseguir o cupom. E eles rapidamente responderam. E isso é uma pergunta que eu queria te fazer. Quando é que tu... Porque daí tu fazia teus vídeos, falava, por exemplo, disso.
Quando é que tu começou a olhar para isso que tu fazia, não só com um olhar, assim, de hobby, mas assim, poxa, eu posso... Eu não gosto de falar monetizar, que parece que é um negócio mercenário, assim, né? Mas, eu posso fazer com que isso chegue em mais pessoas, mais profissional. Sim. Quando é que foi isso, assim, que tu começou a olhar para isso, começou a nascer esse Foi desejo numa das nossas Reuniões. encontros ali, né? Porque, assim, o objetivo disso tudo nunca foi... Assim, eu sempre falei isso muito pro Pedro. Nunca foi ganhar dinheiro. Nunca foi falar assim, eu quero parar de trabalhar só para fazer isso aqui. Não, porque realmente é uma coisa que eu gosto. O compartilhar é o compartilhar com as pessoas, assim, poxa, se dá certo, se eu consigo... Não tô dizendo que tem que ser perfeito, mas você consegue começar e dar o primeiro passo, né? E aí, em um dos encontros, a gente percebeu que tinha essa oportunidade, né? Poxa... Vamos tentar vincular todo esse projeto às marcas que você, de fato, acredita, né? E não só pela questão do dinheiro, mas simplesmente assim, para realmente levar isso. Já que eu vou indicar, exatamente. Por que não? E, na verdade, foi até uma das vezes que a gente perguntou, eu falei assim, como é que funciona esse negócio dessa base? Eu falei, onde é que eu compro? Ela falou assim, na verdade, eu só consigo encontrar isso nas corridas. Eu falei, mas e daí? Quem não sabe disso nunca vai poder adquirir? Daí ela falou assim, então, na verdade, não é bem Quem assim. não tá na seita nunca vai poder Quem não usar. tá na seita sempre vai ficar derretendo. E esse do protetor é porque realmente é um protetor que, como ele é feito para pessoas que praticam esporte, mas você, lógico, pode usar no dia a dia. A gente tem um problema que, né, pelo o gasto ali que você tem durante a corrida, você acaba suando muito e geralmente alguns protetores não sustentam e você derrete, assim. O protetor ele fica derretendo. E ele cai no olho, né? Quando é um protetor com cor, é pior ainda, que você fica toda manchada no final do treino. Fora que cai no olho, começa a arder. Então, é um caos. Não, pra mim que uso lente de contato, então é pra piorar a vida. Esse era o meu problema. E aí eu usava lente, eu falava, não dá, assim, é inviável. E aí eu descobri em uma dessas feiras de corridas, aí eu fui lá, olhei e falei, vou testar, né? Vamos ver se vai dar certo. E deu super certo. Porque aí eu usava, eu terminava o treino intacta, assim. Eu falava, não é possível que esse negócio funcione. Marca, tá na hora, gente, ó. Vamos procurar, porque você já Marca, podiam tá na aqui, hora, ó. Se tivesse cupom, se tivesse cupom, eu já tinha comprado. Então... Com licença. Então, e aí, agora partindo mais pra finalização, conclusão, porque você não sabe, mas já estamos aqui há 1 hora. Meu Deus, gente. Passa rápido. Quando a gente começa a falar de podcast, nossa, mas 1 hora, o que a gente vai falar em 1 hora? Nossa, falta tempo, né? Falta tempo. Assunto. Se a gente fosse adentrar, porque eu queria fazer um monte de perguntas que eu não fiz. Isso aí. Mas assim, depois, a gente agora... pode fazer um outro encontro. Com certeza. Vamos fazer lá em Floripa, de frente pra praia. Aqui, olha ali, pessoal... Quem quiser... Você tá preparado, né? Pronto. É sobre isso. Nicolas, é claro que você vai, Nicolas vai estar lá. Nicolas vai estar lá gravando nós. Com óculos de escuro, sol. Você sabia, esse menino samba... Um dia a gente ele é do Rio, ele é do Rio. Levar ele pro Folia, lá em Floripa. Aí, ó. Pronto. Eu vou chamar, eu vou, um dia a gente vai fazer um podcast com o Nicolas pra vocês conhecerem aí o rapaz aqui. Mas assim, então pra esse ano, né, você já falou de várias metas, objetivos, que é a maratona de 42, né? Sim. Que assim, a meta era 21, ela dobra, né? Tá tudo certo. Mas quais são as tuas expectativas, as tuas metas profissionais, pessoais, financeiras, não sei, que tu possa compartilhar com a gente daqui pra frente? Não, é de cada vez mais crescer, principalmente dentro desse projeto pessoal. Assim, eu quero tentar levar, né, esses dois, a minha profissão, porque é algo que eu amo fazer. Então, e tem total relação, né, com essa minha rotina, com o meu estilo de vida. Porque está linkado à saúde, então isso eu quero manter realmente, eu não tenho expectativa nenhuma de parar tudo e vou só concentrar nisso aqui, porque de fato a parte do digital é aquele que ali no dia a dia é o teu gás, né? É o que realmente você olha e para e fala, caramba, vale a pena estar aqui gastando algumas horas do dia compartilhando isso com as pessoas. E assim, de fato, quando olha mais para a parte de finanças e crescimento pessoal, né, que aí é um pacote, é muito assim, continuar realmente tendo esses direcionamentos, porque eu acho que isso é algo eterno, né, assim. É o que a gente tenta explicar para as pessoas. Porque que não você não pode... Não é uma coisa exatamente, não é pontual. Não adianta você aprender o que fazer se depois você não conseguir manter, né?
E vão surgindo outras metas, outros projetos, e você sempre vai precisar ter um direcionamento, exceto se você for um expert no assunto, que não é no meu caso, né? Então, é algo que realmente, assim, eu pretendo justamente para poder crescer dentro dos meus investimentos, dentro daquilo que eu já tenho como objetivo, fazer isso render ainda mais. E o legal, puxando um gancho com a parte da corrida, tem uma... Lá em Indaial, onde a gente morava, tem uma senhora que eu conheço ela. Eu falo senhora, mas imagine uma pessoa de 60 anos que parece que tem 40, porque ela corre, né? Depois que aconteceu coisas familiares na vida dela, ela começou a correr. E hoje, eu não sei se ela não tem já mais do que 60. E, cara, ela bota, acho que todo mundo lá da academia no bolso, porque ela é muito... Meu Deus. Tipo, tu olha pra ela e pensa, cara, é muita firmeza nesse corpo. Porque ela corre. Então, ela manteve isso. Eu acho que é legal a corrida, porque, assim, tu pensa, futebol. O cara vai ser jogador de futebol até os 30 anos. Hoje em dia, até 35. Não tem idade, né? A corrida não tem isso, né? Pode fazer isso pro resto da vida, que inclusive é saudável que a pessoa continue fazendo, porque... E o que eu acho mais bonito de ver nas provas, assim, porque a gente, sempre que eu tô correndo nas provas, eu olho, assim, para as pessoas que estão em volta e penso, cada um tem um propósito aqui, né? Cada um tem um porquê de estar aqui. Tem o seu objetivo, enfim. E muitas vezes, quando eu me sinto num cansaço extremo, que foi o que aconteceu em uma das minhas últimas provas ali de 2024, é quando eu olho para pessoas com mais idade, para pessoas com algum tipo de deficiência, elas estão ali, ó, firmes e fortes. E aí eu olho para aquelas pessoas, aquilo ali me dá um gás de falar assim, eu não tenho o porquê de estar me questionando, reclamando de cansaço, porque eu escolhi estar aqui. E se essas pessoas estão conseguindo fazer também, por que eu não vou conseguir? Então, assim, é aquele gás que você precisa durante a corrida. Então, eu não uso fone durante prova, durante nada, porque eu gosto, assim, de ver as pessoas, eu gosto de sentir a energia, eu gosto de falar uma palavra de motivação para aquela que está ali, que eu vejo que realmente já está no extremo do cansaço e está pensando em desistir. Então, realmente, assim, se conectar com as pessoas que estão ali. Total. E aí, quando você vê realmente ali que tem o pessoal que acompanha os cadeirantes, quem tem os que acompanham, né, as pessoas que não têm visão, enfim, que aí eles vão ali juntos, né, o guia, você vê aquilo ali e você fala assim, gente, isso aqui é incrível. Surreal, é incrível, assim, o quão as pessoas ali se superam em todos os aspectos. Então, isso pra mim massa. é o que mais... Bom, segunda-feira. Faz sentido. Você vai começar a correr. Segunda não. Olha, 5 quilômetros. Eu acho que tinha que ser igual a Gabi, não é segunda não. Eu já posso começar hoje? Claro. Então, é uma coisa... Vamos sair daqui, vamos colocar correr. um tênis, vamos sair correndo ali, vamos voltar pra Floripa correndo. Então, mas é uma coisa que eu sempre quis começar, mas é aquela história. A gente começa, daí vem alguma coisa, ai não, mas aí tem um já outro para. Tem tem vai sair daqui ter a motivação. pouquinho. Vai sair do papel já. Vai sair mais um. Que é exatamente pensando nisso, assim, como dar o primeiro passo. Então, esse que eu quero. A gente vai começar em breve. A gente fez um desafio, o meu desafio aqui no começo do ano, e a partir disso a gente identificou outras necessidades que esse a gente vai realmente tirar do papel em breve. Que bom. E aí a gente vai, justamente assim, esse é o objetivo. O que fazer, como fazer para não e parar. dar o primeiro passo. E não é assim, de forma mirabolante. Não, é com o que você tem, com a sua realidade, do jeito, no tempo que você quer. Mas é como dar uma primeira corrida. É como minimamente você saber montar um prato, né? Ah, tá, Porque legal. muitas vezes você não sabe, mas o que eu tenho que comer, né? Não é simplesmente você achar que você tem que comer muita verdura, e botar ali um pedacinho de frango. Ai, porque se eu comer mais alface e menos frango vai dar... Não é isso. Então, às vezes, nem todo mundo está disponível a pesar a sua comida. Eu peso, mas é porque eu tenho um objetivo. Mas nem todo mundo tem essa disponibilidade e nem quer. Então, assim, mas... Se ele olhar ali, ele vai saber, poxa, eu tenho que dividir meu prato assim, isso aqui já vai me ajudar bastante. Isso que você falou me lembrou um tempão atrás, quando eu comecei a tentar entender esse mecanismo, que
era a época de buffets, né? Que você ia passava e você ia pegando coisas. E Tudo. quando você via, seu prato tava tipo uma Exato. mistureba que nada fazia sentido com nada. Exatamente. Aí uma nutricionista falou pra mim assim, você chega no buffet, você passa por tudo e monta seu prato mental. Ali você fala, você vai colocar isso, 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 eu vou Exato. deixar outra coisa pra trás e tá tudo bem. Quando ela falou isso, eu falei, ai, que lindo. É que nem Agora- café da agora manhã entendi. de hotel, né? É que Agora nem café da entendi, manhã de é. hotel. Porque você vê aquilo tudo, você fica desesperado. Você fala, quer meu comer Deus, tudo? eu vou comer tudo. Comece então pela fruta, porque aí você já vai dar Já aquela ajuda, né? saciedade. E aí sim, você vai lá, procura um doce, procura um bolo, procura outras coisas. Mas assim, é você ter essa consciência. essa consciência de que, poxa, eu não preciso me matar de comer aqui, porque você ainda tem todo o restante do dia, né? Então, prioriza. Mas esse é um que a gente realmente, aí esse vai ser em parceria com o meu nutricionista, pra gente poder aí Que dar massa. um direcionamento aí pra todo mundo. Tem novidade vindo, galera. Tem. Já temos o podcast 2, é o gancho, tá tudo É, certo. tá Até tudo porque assim, Eu já pensado. deixei tudo amarrado, viu? Tá amarrado. Tá amarrado. Mas isso é uma das coisas, porque como tem um segundo projeto, tem aqui uma segunda reunião pra eu tentar entender qual é que é Claro, desse segundo viu? projeto. Então, assim, ó. Ela já Uma coisa tá... engata na outra. Já viu? tô aqui, quando é que é seu próximo dia aí mesmo? Cadê a agenda? Gente, então pra gente se encaminhando pro final, porque assim, já passou mais de uma hora e a gente Meu não Deus. percebeu, a gente, né? Foi muito gostoso. E eu assim, fico assim, né? Meu Deus, eu quero saber mais disso. E É você muito vê, legal. né, que quando a gente fala aqui, a gente pensa que finanças não tem nada a ver, né? E Nossa, tem tudo a ver. tudo a ver. A importância de você ter a consciência, de você ter tudo isso ligado uma coisa na outra pra você não sair dando um tiro no pé. E eu quero só dar uma informação que a gente ia acabar, mas já vai acabar. Calma, fica aí. Às vezes as pessoas, quando a gente lida com o financeiro e temos um problema, por exemplo, no gasto de alimentação, que não é todo mundo que tem, é uma impressão. Tem gente que tem a impressão que gasta um monte, quando vai botar lá não é tudo isso. Mas tem pessoas que sim, que tem muito problema na hora de ir no mercado e tudo mais. E eles falam assim, não, mas dieta é mais cara. Não é. Porque tem que comprar a castanha do Pará, que não sei o quê, que não sei o quê. gente. Todos os meus clientes que começaram a fazer dieta, incluindo Joe, quando eu comecei, todas essas pessoas gastaram menos. Total. Então, assim, o financeiro, ele comprova que a dieta, ela não é mais cara. Por quê? Por mais que você... Mesmo que você compre, eu vou comprar farinha de amêndoa, não sei o quê. Só que você vai deixar de gastar com outras besteiras. Sim. Então, querendo ou não, vai E eu ficar mais aprendi barato. muito, assim, com o meu nutricionista, com o Vitor, que é uma pessoa que também já me acompanha há mais de um ano, em Floripa. E, assim, a dieta, ela não tem que ter... não tem que ter nada diferente, Mirabolante, né? né? É o básico bem feito. Então, assim, não fica inventando a roda, não fica colocando farinha disso, farinha daquilo. É arroz, feijão, carne, frango, legumes. Então, assim, é você fazer o básico bem feito. Se você fizer isso aqui, já é meio caminho andado, Não, até né? porque daí seu corpo tá mais saciado e tudo mais, você não fica Total. com vontade o tempo todo de estar beliscando, por exemplo. Então, assim, às vezes, quando eu as pessoas têm um negócio assim, você não come pão, né? Claro que eu como pão, eu preciso de carboidrato. Sim. Eu como arroz. E tem vésperas de treino ou de prova que eu tenho que comer um negócio de arroz assim que é impossível. E as pessoas não acreditam assim. Então, é muito, né? Manda uma foto da sua pratada de arroz pra nós ver. Nossa, eu vou te mandar. 250 gramas em cada refeição, só de Meu arroz. Deus! É. Você é maluca. E assim, esse negócio do pão é engraçado, porque o povo fala, né? Ai, mas eu tô fazendo dieta e não estou comendo pão. É pior. Não tô comendo Aí eu carboidrato falo, nenhum, é pior. cortei Querido, tudo. mas assim, aí vamos lá. Eu, por exemplo, agora que a gente tá comendo pão, porque a gente mora junto, então a gente tem... a gente compra pão, porque sozinha estragava Sim. o pão, não comprava. Mas é aqueles pão, tudo coisado, tá? Mas é porque é gostoso. É legal. Mas assim, eu não era uma pessoa de comer muito pão. E tinha sobrepeso, então... Tipo, o pão... Não é o pão. O pão não é o vilão, exato. na verdade. Porque aí, às vezes, a pessoa não quer comer ou pão no café da manhã, come uma frutinha, mas depois passa o restante do dia beliscando outras coisas. E aí, quando você vai isso. ver, o consumo calórico daquelas beliscadas É muito pior. muito mais do que um pão que ia te dar muito mais saciedade, né? Então, às vezes, as pessoas colocam assim, né? Criam todo esse... Nossa, o vilão é o pão, é o arroz,
E não é. Gente, a Mari tá falando aqui que coma pão. Eu como pão. Só come muito pão todo dia, na brincadeira, não é isso? Isso é todo dia? Se eu quiser comer pão todo dia, eu como todo dia. Gente, Cabe um hambúrguer que delícia. no jantar, cabe... Tudo Não, isso é você não tá sabendo entendendo. Assiste fazer. esse vídeo. Gente, vai ficar um videozinho. Vocês mandam um videozinho aqui que a gente vai colocar junto. Aqui Tem pra vocês verem açaí que no é um plano, ó, videozinho. tem Você não tá tudo, entendendo. assim. açaí? Tem açaí, granola. Ai, Tem não, tudo não. isso, Tá entendendo? gente. Granola, Não é comer mal, é comer direito. É comer e saber as quantidades. Yakisoba de frango low carb. Depois do sucesso das primeiras receitas, hoje a gente vai fazer a mais pedida. Sempre que eu posto, me pedem a receita. O Yakisoba Fit. Frigideira aquecida, coloquei um pouco de azeite e agora a gente vai colocar os vegetais. Dá uma refogada. Depois de refogar os vegetais, vou adicionar o frango pré-cozido. Pronto. Nessa receita eu uso massa de conjac. Depois na legenda eu deixo mais informações. E para dar um gostinho especial eu vou colocar um pouquinho de molho shoyu e molho inglês. Depois de refogar bem, é só servir. E eu nem cheguei a saber, a perguntar como é que ela veio de São Paulo pra cá. Não vai dar Não, tempo, calma. acabou o tempo. De São Paulo Não, pra... de Ribeirão. Ai, já me perdi. De São Ah, Paulo sim, foi Ribeirão, pra Curitiba, Curitiba, de Curitiba pra Floripa, cá. não deu tempo Não, de é que a perguntar. história é longa. Quando a gente fez a reunião Foi, zero, a ela gente ficou ficou umas 3 tonta. horas, né? Ela ficou Foi tonta. umas 3 horas de reunião. Eu achei que eu tinha história, minha filha. Então, Parar pra conversar, a coisa vai segundo longe. encontro, história da Mari, Terceiro encontro plus no projeto. projeto, plus tudo que o pessoal deixar também de pergunta, que podem perguntar Isso também aí. as coisas nos comentários, é isso aí. Então, seguinte, na verdade, é como a gente precisa se encaminhar pro final, porque tem que. Porque se deixasse, a gente continuava aqui, tá tudo certo. Mas, se você tivesse que parar pra pensar em toda essa trajetória entre não conhecer a gente e hoje... Nossa. Se você parasse pra pensar nisso, tivesse que dar um recado pra alguém que tá aqui assistindo a gente hoje em... O que isso mudou a minha vida? O que você diria? Não, gente, assim, ó, de verdade é que eu não estou sendo paga pra falar isso. Mas, assim, é um investimento que realmente vale a pena. Isso não... Eu não digo nem só para quem tem um projeto específico, isso é para a vida. É um aprendizado eterno. Então, acreditem, assim, as meninas têm um trabalho incrível, é impressionante realmente a diferença, porque isso não é o que a gente acha, isso está no papel, está nos números. Tanto que quando a gente fechou ali, quando a gente fez o fechamento, eu falei assim, cara, isso é inacreditável. Porque se eu tivesse sozinha fazendo, como eu sempre fiz, eu jamais iria ter a visão que ela me trouxe. Porque eu ia olhar para o lado negativo. E ela falou assim, não, Mari, acorda. É outra coisa. É outra Não vamos olhar coisa. pro problema, tem muita solução aqui. Exato. Então, assim, a mensagem que eu deixo, assim, é que isso é para a vida. Então, Tá aqui o dinheiro, não fica pra não pensem que isso é mais uma despesa, um custo, mas sim um investimento. E eu aprendi isso com você. Que tem coisas, né, na nossa vida que a gente às vezes deixa de fazer achando que é mais um gasto, quando na verdade é um investimento. E que isso por si só, todos esses movimentos que nós fizemos, já foi ali, ele já automaticamente pagou esse investimento, né? Então, é isso. Não vai chorar, Lorena. Chorou? O pessoal sabe que eu sou emotivo e fala, ai, que emoção. Eu choro vendo filme, eu choro com o pôr do sol. Ela eu se choro com as emocionou esses dias no story. E aí, o pessoal achou Verdade. fofo. coisas. Começou a encher eu falando, começou a encher meu olho de lágrimas. O pessoal, Ah, ai, É que eu sou de fofo. pedra. Mas assim, eu De sou pedra, muito eu sou de grata à Stephanie, que foi a pessoa que me indicou vocês. Ah, sim, Se é a não Stephanie. fosse ela, assim, porque eu já tinha recebido outras indicações, eu sempre ficava com o pé atrás de, será? Eu não conheço a pessoa. Geralmente eram pessoas Rio, São Paulo. Eu falava, não vai dar. Uhum. E quando ela me falou, eu não pensei duas vezes. Ela me mandou o contato, na mesma hora eu mandei mensagem e até A Stephanie, hoje, que é né? a irmã da Ju. A Ju, que eu vou mandar esse podcast especialmente pra ela. Que também, meu Deus, ela é minha amiga há mais de 10, mais de 10 anos já. Você vê, né? Quando o trabalho é bem feito, porque a Stephanie fez, né? Então, assim, quando o trabalho é muito bem feito e ele surte resultado, a tendência é que as pessoas realmente divulguem, né? E nada melhor do que a divulgação realmente, assim, é o boca a boca.
Porque se funcionou com um, vai funcionar com outro. E funcionou com ela, funcionou comigo. E com certeza vai funcionar. E a gente sabe com exatamente que cada vez que a gente encontra uma pessoa, a gente sabe que a didática tem que ser diferente dependendo de Sim. como é a realidade daquela pessoa. Então, isso também faz diferença. E isso que é o diferencial de vocês. É você personalizar o atendimento de acordo com a realidade de cada um, né? É isso aí. Então, lição de moral de hoje. Comece a correr com Entre a... pra seita. Let's. Entre pra seita. Você viu? Let's. Nossa, Eu vi. Let's. o primeiro nome da empresa da Lori foi Let's Organize, ó. Organize. Let's Energy Gun. viu? Aham. Olha, Tudo ó, tem interligado. toda uma conexão. Tudo É, interligado. tá tudo interligado. E a gente vai testar depois e vai dizer... Quer dizer, não sei se ela vai dar, agora ela já Claro que vou. deu. E vai Se não vai, dizer agora vai. se é bom ou não. E, galera, muito obrigada por vocês estarem aqui conosco hoje, assistindo até o final. E até o próximo episódio. Sigam a Mari, sigam o pessoal, o Pedro da Mari. Vai ter um monte Pedro de da cupom lá no da Mari também. Vamos Aproveitem do conseguir chiclete, mais. do doce de leite. Vamos ter mais cupom. Tudo. Já que Agora você vai ter que cupom. comprar, porque você vai começar a correr assim como nós. Isso. Ai, meu Deus, eu tô prometendo isso Ela em rede nacional. todo mundo ouviu? Eu quero ver as próximas postagens Sim, senhora. dela lá correndo bonitinho. Aham. Isso aí. Deus me ajude. Vamos Mas embora. muito obrigada pelo convite. Foi muito gostoso fazer essa troca aqui com vocês. Eu espero que a gente marque o próximo. A gente sempre Não, vai ter já alguma tem coisa pra contar. um próximo Sempre que a tem. gente vai ter que fazer, Com porque eu tô certeza. curiosa agora da tua história. Então vamos. Então tá bom. Então, Obrigada, bora. tá? Gente, um beijo. Até Tchau. a próxima. Tchau, Tchau. tchau.